E aí, você corre o dia inteiro, mas parece que não chega a lugar nenhum? Isso acontece com uma relativa frequência no mundo corporativo. As pessoas correm, 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 mas não sabem muito bem se estão chegando a algum lugar. Eu sou Wesley Mello, esse é o Crônicas do Escritório. Vem comigo para o episódio 8. Então, como eu disse na abertura, é muito comum. Como de resto, tudo que a gente traz aqui no nosso conteúdo são coisas do cotidiano que passam desapercebidas e muitas vezes a gente nem para por um minuto para avaliar se isso está nos atrapalhando ou não está. Mas a verdade é que muitas vezes na ânsia, na pressa, no correr para fazer, a gente acaba colocando energia nas coisas erradas. E nem sempre a intensidade vai te levar mais rápido a algum lugar. Na verdade, se a gente parar para analisar de maneira mais ampla, que normalmente vai te levar a um resultado melhor é a constância e não a velocidade ou a intensidade. Ou vamos fazer aqui uma comparação. Por exemplo, o que talvez no esporte seja a coisa mais intensa de um ser humano? Corrida de 100 metros rasos, né? Entre 9 e 10 segundos, começa e termina. Então, é uma coisa intensa que te leva a um resultado. Porém, intenso é só a competição, porque tudo que está por trás da competição, que é o treinamento, o planejamento, a logística de viagem, tudo isso está mais ligado à constância do que à intensidade. Perceba, existe toda uma preparação para um momento intenso. Então, mesmo quando eu olho para talvez a atividade mais intensa e de mais curto prazo que um ser humano possa fazer, mesmo assim, o que está por trás desse resultado é a constância, é o processo, é a logística, o planejamento e não, de fato, a intensidade. A intensidade é preparada para acontecer. Então, no teu dia a dia é mais ou menos a mesma coisa. Se você não designa a tua energia para as coisas que produzem ou têm potencial de produzir mais resultado, você está sempre desprendendo muito esforço e produzindo pouco, porque esforço, velocidade não é sinônimo de resultado. Sem contar que quando você faz as coisas de maneira atabalhoada e correndo, isso por muitas vezes até te atrasa, né, e faz você ter que fazer aquela mesma coisa mais uma vez. E aí, normalmente corrigir o que foi feito leva mais tempo do que para fazer. Então, eu vou trazer uma história aqui, me veio na cabeça agora, porque se você está nos acompanhando desde o começo, você bem sabe que eu não tenho um roteiro aqui, né, a gente tem uma linha inicial, um assunto que a gente vai falar e a gente liga a câmera aqui e sai falando. Mas se você for pesquisar aí, você pode fazer isso depois que acabar o episódio, você vai ver que é muito comum as obras chinesas lá, por exemplo, serem muito rápidas na execução. Então você vai ver lá um viaduto que aqui no Brasil a obra demorou 4, 5 anos para ser feita, na China demorou 6 meses, sei lá, 3 meses. Isso se dá muito porque o processo anterior chinês muitas vezes levou 2 anos de planejamento, de estudo daquela área e tal. Então, quando vai se executar, não tem nenhuma surpresa, é só executar. E já aqui no Brasil, quando às vezes vai se executar uma obra, aí se descobre que tem uma rocha, ou se descobre que passa ali um lençol freático, e aí aquilo atrasa, encarece a obra, por quê? Porque o estudo para se fazer aquilo não foi na medida necessária. Então,
Uma obra que era para ser em 6 meses leva 4 anos, porque um planejamento que era para ser de 1 ano levou 1 mês. Então, é mais ou menos por aí. Se você está me acompanhando, você já começou a entender qual é a pegada do nosso raciocínio. Vem comigo no próximo bloco para a gente concluir e amarrar esse raciocínio. Então, voltamos. Então, o que eu quero dizer é que você tem que planejar suas tarefas, você tem que ter em mente o que vai fazer, por que vai fazer, e isso, em alguma medida, demanda uma coisinha que chama conhecimento. E aí existe uma outra questão com velocidade e preparação. O conhecimento requer tempo, estudo, vivência, experiência, tentativa, erro. E muitas vezes o profissional acha que ele vai chegar numa empresa e em 1 mês, 2 meses ele vai saber tudo. E muitas vezes ele tem essa velocidade por achar que sabe tudo. E isso bloqueia, né, porque o processo ele leva um tempo, né. Nós vivemos em tempos de inteligência artificial e bem sabemos. Hoje você pode ir lá no seu assessor digital aí, na sua inteligência artificial e fazer perguntas e ele vai te respondendo. Porém, isso não faz você saber daquele assunto. Se você conhece o assunto, aí sim a inteligência artificial vai te preencher lacuna, vai te dar velocidade, vai te produzir um material mais rápido. Mas se você não sabe nada sobre aquele assunto e você só extrai aquela informação de lá e tenta meio que desesperadamente usar aquilo como se você soubesse, sempre vão haver lacunas no teu processo e você não vai perceber, porque você não tem o conhecimento. Então, eh, o conhecimento, como de resto todas as outras coisas, ele tem um processo, ele leva um certo tempo, né. É é como ler um livro correndo para ele acabar, e ler um livro com papel, caneta, fazendo anotações, marcando o livro. As velocidades são diferentes, mas a retenção do conteúdo também é. Talvez esse exemplo que eu tenha dado tenha sido até o melhor do episódio. Vou repetir essa metáfora, porque eu acho importante. O que nós estamos falando aqui é exatamente de como ler um livro. Você tem várias formas de fazer isso hoje em dia. Você pode ir aí na tua inteligência artificial e pedir: "Me faça um resumo do livro tal", e ele vai te dar lá um resumo. Você pode ler o livro passando o olho com o objetivo de terminar o livro rapidamente. E você pode ler o livro papel, caneta, anotação, post-it, marca-texto, enfim, como você prefere. Qual das 3 situações você acha que vai reter mais conhecimento e vai realmente melhorar o seu conhecimento sobre aquele assunto? Hã? Então, pense nisso. Eu não estou defendendo aqui que tudo é lento, que você tem que planejar 5 anos para fazer uma coisa que vai levar 1 mês, não é isso. O que eu estou defendendo aqui é que o tempo das coisas tem o tempo das coisas para ser feito. E você correr, muitas vezes, vai fazer você se atrasar, né. É como se hoje você quisesse aprender a correr na rua, pô, mas todo mundo sabe correr na rua. Estou falando de praticar corrida de rua, né. E você nunca ter corrido e hoje achar que vai sair correndo e vai fazer uma maratona. Muito provavelmente não vai fazer. Existe um processo. Se você tentar de cara fazer uma maratona, provavelmente você vai se machucar, vai passar mal, enfim, você vai ter mais problemas do que resultado. Então, eu espero que com esse monte de metáforas que eu joguei na tua cabeça aí, você tenha entendido e alcançado aqui o que eu queria trazer. Para a maioria das coisas existe um processo, e você querer acelerar esse processo, normalmente causa mais problemas do que solução. Então, o equilíbrio entre o planejamento e a execução, entre o processo e a velocidade, entre a disciplina e a intensidade,
é o que de fato vai te levar a um resultado melhor. Pegou? Então, eu espero que o episódio tenha sido útil, que você tenha curtido essa breve reflexão sobre velocidade, intensidade, planejamento, disciplina, constância, procedimento, e que siga nessa reflexão. Não deixe de pesquisar, vá atrás desse assunto, gestão do tempo, como eh, colocar a energia certa na coisa certa. Siga o canal aqui do YouTube e também nas redes sociais, porque lá tem mais um monte de conteúdo sobre esse assunto. Você procurando lá vai achar, inclusive outros episódios no nosso outro podcast, o Eu, Você e as Circunstâncias. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você volte semana que vem para mais uma Crônicas do Escritório. Valeu, um abraço, fique bem e até lá.